Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Amém? Feche os teus olhos e declare assim comigo: Senhor Jesus, como igreja de Cristo, eu não aceito ir e não voltar. Eu não aceito estar preso em situações, inclusive familiares, que me impeçam de voltar. Nesta noite, ou nesta tarde, e nesta conferência, eu levo os meus pensamentos cativos ao Senhor, e eu declaro que o Senhor tem liberdade para entrar e acessar todas as áreas da minha vida, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Eu declaro que o Senhor, que já liberou uma palavra sobre a minha vida, pode fazer a tua obra. Eu não vou impedi-lo. Cobre a minha vida, a minha mente, os meus ouvidos, e dá-me um coração que possa compreender o que o Senhor vai falar comigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde o dia que o apóstolo falou comigo que eu ia ministrar na conferência, eu falei: pronto, agora o que é que eu vou ministrar? Porque, muito diferente do que as pessoas pensam, eu amo muito a conferência, porque é um momento que eu recebo bem os ministros de fora, o apóstolo também, e traz palavras que são muito chaves para o segmento da igreja, para o desenvolvimento da igreja e para o ano apostólico da igreja. E esse ano o apóstolo falou assim: não, esse ano você vai ministrar. E o Espírito Santo desde então colocou no meu coração um sujeito chamado Eliseu. Eliseu, eu falei para o apóstolo: tem um sujeito chamado Eliseu que não sai da minha cabeça, mas não é o Eliseu da Bíblia, né? Mas vai servir, viu, Eliseu? A palavra do Senhor fala que Eliseu estava cuidando do campo, lavrando com 12 juntas de boi a terra do seu pai. E depois que Elias passou os 40 dias de deserto, os 40 dias sendo visitado pelo Senhor, e o Senhor mandando ele voltar, e ele não tinha forças para voltar. A palavra fala então que na sua volta, debaixo da ordem do Senhor, ele vai e unge Jeú, e aí ele encontra Eliseu e lança a sua capa sobre Eliseu. O mais interessante de tudo é que Eliseu não estava dentro da igreja, ele não estava fazendo nada espiritual, ele estava simplesmente fazendo aquilo que cabia, que competia, sendo responsável com o que tinha sido confiado a ele. Elias chega para Eliseu e não diz nada, simplesmente lança a capa e diz para Eliseu assim: olha, você já sabe o que fiz com você. Eu te pergunto, nós sabemos o que Deus fez por nós? Nós sabemos o que Deus fez com a gente? Será que nós temos dimensão? Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu fala assim: ó, espera só um pouquinho, que eu preciso ir ali me despedir do meu pai e da minha mãe, e daqui a pouco eu volto. E Elias responde para ele assim: vai e volta, porque você já sabe o que aconteceu aqui. E o Senhor começou a ministrar o meu coração de palavras, unção, autoridade, que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, e que nós fomos em casa e não voltamos. Fomos na casa do nosso passado, fomos na casa das nossas mágoas, fomos na casa daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, fomos na casa dos nossos traumas, fomos na casa dos complexos religiosos, das feridas religiosas. Porque, gente, vocês não sabem, muita gente fala assim: filho de pastor dá trabalho,
filho de pastor é um problema, porque filho de pastor, só Deus sabe quantas vezes o filho do pastor presenciou o pai ferido, machucado, muito enfraquecido pela igreja. Não é pelo diabo, pela igreja. E muitas vezes o que faz um filho de pastor resistir ao chamado não é a falta de temor a Deus, não é falta de amor ao Senhor, mas é o medo de lidar com os irmãos da igreja. E aí a gente olha para o ambiente de Elias e Eliseu, a gente vê que Eliseu ele dá uma palavra: eu estou indo lá e volto, eu estou indo me despedir de um passado, eu estou indo me despedir de uma cultura, eu estou indo me despedir de uma religião, eu estou indo me despedir daquilo que eu fui ensinado, eu estou abrindo mão de uma história, de um histórico, para viver algo novo. E quantas pessoas estão presas, não conseguem enxergar o que Deus tem liberado, porque quando voltam em casa, se prendem em sentimentos que já não deveriam existir na sua vida de crente, na vida de um remido, na vida daquele que foi salvo e alcançado. Quantas vezes estamos julgando o outro por um passado de não conhecimento de Cristo, sendo que nós estamos em Cristo. Nós erramos e queremos que aquele que nunca esteve em Cristo fosse assertivo a vida inteira. Estamos impedindo Deus de fluir na nossa vida porque estamos voltando no passado e não estamos indo ao encontro do que Deus falou ao nosso coração, daquilo que Deus já derramou. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para dizer: esta é uma tarde de decisão. Você foi predestinado pelo Senhor. Predestinado quer dizer, eu tenho um plano com você. Muita gente trata a predestinação como uma obrigação, vai acontecer a qualquer custo. Não, predestinação quer dizer, há um destino preparado, mas o teu destino quem define é você, porque senão não haveria livre-arbítrio. E Deus preparou um futuro de glória, mas muitas vezes porque nós não abrimos mão do bendito do passado, nós estamos impedidos de viver a novidade de vida que Deus tem para nós. E o Senhor trouxe você para a conferência Destino, para lembrar você que você tem um destino no Senhor, e que o teu passado não te define, que as coisas que fizeram contra você não te definem, que as coisas que você fez de errado não te definem. Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer estabelecer sobre você uma unção nova, uma autoridade. Deus quer transformar a tua dor no ministério. Deus quer transformar a tua história num ponto de ajuntamento tão poderoso, a um ponto de cura, de libertação, de transformação. Deus quer ajuntar as pessoas a você a partir da tua história. Não é tempo mais de escondermos testemunho. Não é tempo mais de deixarmos de falar daquilo que Deus fez. Aonde foi que Deus te encontrou? Como foi que Deus te encontrou? Em que circunstâncias? É tempo de dizermos o que Deus tem feito e abrirmos o nosso coração para o muito mais que Ele fará. Então nós vemos em 1 Reis capítulo 19, verso 19 até o 21, que a palavra diz que Eliseu se dispôs a seguir Elias e o servia. Agora você imagina, Eliseu era o filho amado de uma família, um filho obediente e temente que tinha uma herança. Quando a palavra do Senhor disse, nós não lemos aqui, mas está escrito aqui, que Eliseu queimou as juntas de bois, queimou os bois, ele estava dizendo assim: ó, a prova que eu não tenho para onde voltar é que eu queimei tudo aquilo que me trazia segurança. Eu coloquei no fogo, eu estou apagando todo o caminho de volta, eu não volto mais para esse lugar. Deus está dizendo: chegou o tempo de você tirar do seu altar de sofrimento aquilo que te faz ficar preso e colocar no altar do Senhor e entregar em sacrifício. Como que eu faço isso? Perdoando aquele que te feriu. Isso é um sacrifício para muitos aqui, e você precisa fazer isso,
Porque quando você pega a pessoa que te feriu e você perdoa, você entregou um sacrifício ao Senhor. Você fala: Senhor, nunca mais eu vou me prostrar diante de um altar de dor. Eu trago essa dor no teu altar, e agora eu consagro ao Senhor a minha oferta de sacrifício. E aqui as coisas começam a mudar. Eu estou queimando os meus carros, eu estou queimando as minhas juntas de bois, eu estou entregando aquilo que era meu, a minha herança ao Senhor. Eu estou dizendo para cá: eu não volto mais. O Espírito de Deus está falando ao nosso coração. Muita gente não avança no futuro, porque sempre tem um lugar no passado para voltar. Mas nesta tarde, o Senhor está dizendo: é tempo de romper com o passado. Tempo de romper com culturas, de romper com tradições. Aonde já se viu um crente batizado com o Espírito Santo, cheio da unção do Senhor, com um chamado apostólico de envio poderoso, guardando a santinha dentro do guarda-roupa porque era de vovó. Gente, vocês não pensam que eu estou falando isso que é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui não é parábola, isso é real. Guardando o tercinho na caixinha de joias porque era de vovó. Guardando a figuinha vermelha porque foi vovó que me deu quando eu nasci. Não quebrando culturas. Consagrado na Umbanda, no Candomblé, na benzedeira. Quantas coisas que nós estamos deixando de viver no futuro porque a gente está preso no passado. Quantas culturas que o Senhor está falando ao nosso coração que precisam ser quebradas. Você quebrar com uma cultura que desagrada ao Senhor não quer dizer que você deixou de amar a tua avó, o teu avô, o teu pai, a tua mãe. Muito pelo contrário, você está sendo luz naquela casa. Você está sendo um agente da verdade, uma transformação para que a geração da tua avó, que é você, a continuação dela, possa viver a abundância de bens que ela não viveu por causa da idolatria, da prostituição espiritual, por causa da cultura maligna de idolatria, entre outras coisas. Deus chamando você para algo novo e você insistindo no passado. Então nós vemos Eliseu se dispondo. Diga assim comigo: Eliseu. Diga assim comigo: Eliseu. Eliseu se dispôs. E você? Agora vamos entender o que é o se dispor? Vamos lá em 2 Reis agora, e você precisa ir comigo, porque nós temos um texto lá para ler, para você entender o que é esse se dispor. 2 Reis, no capítulo 2. Não adianta eu vir para a igreja e dizer assim: ah, Senhor, eu amo o Senhor. Mas quando Deus fala para a gente: faz isso, eu falo: eu não faço. Quando Deus fala para a gente assim: faz esse outro, ah não, esse não, porque eu vou contrariar o fulano. Ah não, esse não, porque meu Deus, vai gerar desconforto. Eu decidi renunciar a todo ambiente de conforto da minha vida. Eu decidi. Porque meu conforto é na glória, quando eu for para a presença do Pai. Aqui Deus não me chamou para viver em berço esplêndido. Aqui Deus me chamou foi para a guerra. Não adianta eu querer vestir vestido de princesa. Eu preciso rasgar o vestido e pegar a espada. Deus tem um negócio comigo e com a igreja dele. 2 Reis, no capítulo 2, vamos ler. Diz assim, no verso 1 em diante: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Olha o se dispor aonde vai. Quem é Gilgal? Gilgal é um lugar de recomeço. O nome Gilgal significa renovo de aliança. E o renovo de uma aliança, como é o ministério Ágape, nova aliança. A aliança estabelecida, essa nova aliança é estabelecida muitas vezes depois de uma traição, depois de um abandono,
depois de uma grande decepção, porque se é nova, é porque a antiga já não serve mais. O ministério Ágape Nova Aliança é ministério Ágape, que significa amor incondicional estabelecido numa nova aliança. O amor incondicional é aquele que é capaz de perdoar todas as coisas e estabelecer uma nova aliança como se a antiga nunca tivesse existido. Uau, bispo, agora entendi tudo. Eu também. Por que a igreja passa por tanta pancada? Você fala, meu Deus, dessa vez a gente morre. Não, aí o Senhor vem e põe de pé de novo e levanta de novo. Mas quando a gente olha o ambiente de Gilgal, o renovo da aliança, está falando que é preciso estabelecer uma aliança. Deus não envia ninguém sozinho. Diga assim comigo: Deus não envia ninguém sozinho. Precisa de aliança. Essa história do desigrejado, isso é coisa do inferno. Desigrejado é um povo rebelde que não se submete a ninguém. Desigrejado é um povo que decidiu ser mais do que Deus, decidiu ser mais do que os discípulos e decidiu andar sozinho. Nós não somos contra alguém ser enviado, mas ser enviado é uma coisa. Ser rebelde não se submete a ninguém, não é tratável, não tem um coração moldável. Isso não é servir a Deus. A ordem de Deus é congregai-vos, porque na congregação dos irmãos o Senhor ordena a sua bênção, mas muito mais que isso, se estabelece aliança. E na aliança nós recebemos a força e a autoridade para caminhar tudo quanto nós precisamos caminhar. A palavra do Senhor diz: é melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro, mas o outro levanta porque estava caído. Não, quando um cai, a palavra quer dizer assim, que se você cair vai ter alguém para te fortalecer e te levantar. E se o outro cair, você vai estar pronto para ajudar o outro a ser fortalecido e se levantar. Na comunhão da igreja estabelece-se aliança. E em Gilgal, Elias e Eliseu estavam estabelecendo uma aliança. A palavra do Senhor diz no verso 1 que Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Quando Eliseu sai do lugar de conforto, quando Eliseu sai do lugar de tranquilidade para acompanhar um homem que estava indo para algum lugar que ele nem sabia, ele estava dizendo: eu tenho uma aliança. Quando foi que disseram para você que tudo você tem que entender? Quando foi que disseram para você que tudo você tem que saber primeiro para você se comprometer? Não foi isso que Deus fez com Abraão, não foi isso que Deus fez com José, não foi isso que Deus fez com Esther, não foi isso. Às vezes a gente tudo quer entender para a gente se comprometer, mas eu falo para você com convicção, tem muita coisa, aliás, eu acho que tudo na minha vida, tudo que eu vivo, Deus não me explicou não. Deus não teve o trabalho de me explicar. E o meu voto com Deus é assim: Senhor, eu não preciso entender. Se a porta o Senhor abriu, eu vou entrar. Lá dentro eu vejo o que vai acontecer. Porque isso me torna dependente do Senhor. Isso faz o Senhor ampliar o meu território. Ele pode confiar que eu vou entrar. Ele sabe que eu vou obedecer. E Deus está buscando em nós essa capacidade de acreditar. Nem tudo Deus vai te explicar, mas você precisa confiar que Ele é Senhor da tua vida, que Ele é dono dos teus dias. Ele não vai deixar você sozinho na missão. Nós vemos eles partindo da terra da aliança. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. Diga assim comigo: Elias não queria que Eliseu fosse. Aí eu te pergunto, hoje nem a gente chamando para ir junto. Hoje a gente chama para ir e fala: não vou poder não, bispa, não vai dar para mim não, porque eu tenho isso, porque eu tenho isso outro, porque eu estou fazendo tal coisa. Naquele dia Eliseu falou: eu não quero que você vá comigo não, você fica. Elias não queria Eliseu, e Eliseu respondeu o quê? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Resposta ao quê? A uma aliança.
Aliança não se quebra. Aliança não é por conveniência. Aliança não é porque eu simpatizo e tenho afinidade com você. Eu não preciso ter afinidade com você. Eu preciso reconhecer o propósito de Deus na tua vida. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E quando eu entendo isso, eu tendo afinidade com você ou não, eu só preciso ver Deus na sua vida, para eu andar com você. Eliseu fala: olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Fez voto na emoção? Vai orar ao Senhor e vai resolver o teu voto. Fez aliança no ministério por emoção, você firmou os teus pés e disse: aqui é a minha casa, então é a tua casa. Se ficar destelhada é tua casa, se a janela quebrar é tua casa, se faltar chão é tua casa. É tua casa. Faz alguma coisa para pôr telha, faz alguma coisa para arrumar a janela, faz alguma coisa para pôr o piso. Agora, fazer aliança com uma casa enquanto ela está bonitinha, e quando a telha some, você fala: eu vou sair daqui porque aqui tem goteira. Isso não é aliança, querido. Mas a palavra do Senhor diz que debaixo da resposta de Eliseu, assim desceram a Betel. O que eu quero que você preste atenção nesse texto é que eles estavam num lugar alto, porque insistentemente o texto diz que eles vão descendo. Diga assim comigo: a aliança não me leva para o alto, ela me faz descer. A aliança, em primeiro lugar, vai fazer você abrir mão da sua justiça. A aliança vai fazer você abrir mão das suas convicções, porque é melhor ter paz do que ter razão. A aliança vai fazer, mesmo você tendo razão, abrir mão dela para ficar em paz. E a gente observa que a aliança de Elias e Eliseu não levaram ambos para cima, foram fazendo eles descerem. Depois da aliança, eles foram para Betel. E Betel significa o quê? Diga comigo assim, ó: casa de Deus. Casa de Deus não é lugar para crente que não tem aliança. Crente que não tem aliança só vê defeito. Crente que não tem aliança só acha problema. Arruma confusão com o irmão que não sabe nem o nome. Casa de Deus é o segundo passo para alguém que estabeleceu uma aliança. E aliança requer, diga comigo, renúncias. Quando você prefere ter paz do que ter razão, você está pronto para ir para a casa do Senhor. Quando você não precisa entender para obedecer, você está pronto para ir para a casa do Senhor. E nós não estamos falando sobre obedecer um líder religioso taxativo, que grita com você o que tem que ser feito dentro do templo, mas um líder que grita com você por causa do teu chamado, que grita com você por causa do ministério que Deus te confiou, que briga com você para um conserto, para que você seja luz no mundo e sal na terra. Esse você precisa ouvir e você precisa obedecer. Eu sempre falo para o apóstolo: o que a gente ganha com o irmão que prosperou, com o irmão que deu certo e está fluindo ministerialmente? A gente não ganha nada. E não estou falando financeiramente nada, não, a gente não ganha nada, nem financeiramente, nem de gratidão, nada. Quando está pronto, o Senhor fala: sabe o que para nós? Solta, porque agora eu vou levar. A gente nem desfruta do tempo de serviço do irmão que está pronto. Deus começa a rondar a gente assim e falar assim: eu vou levar o irmão embora. Eu falo: pronto, meu Deus, a gente está contando com o irmão e Deus já está falando: vou levar embora. A gente não ganha nada. Brigar com você para você ser feliz é só pastor que ainda ama o Senhor que faz. Brigar com você para você ser uma bênção é só pastor que ainda ama o Senhor que faz. Aí você fica com raiva do pastor. Ficou doido? Chegaram na casa do Senhor. Quando chegam na casa do Senhor, olha aqui a chave. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram:
Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? O que vocês acham que tem nessa pergunta aqui? Essa pergunta era o mesmo que os profetas dizerem assim: Eliseu, você não é profeta coisa nenhuma. Porque eles sabiam que tudo que Deus fazia revelava aos seus profetas. Se Eliseu dissesse, eu não sei, eles iriam taxar Eliseu como um falso profeta. Mas aqui, Eliseu responde assim: eu sei. E porque de fato sabia. Eu sei. Calai-vos. Existem perguntas que são feitas a você que não tem um intuito de te elevar e nem de te reconhecer, mas de colocar dúvida dentro de você. Existem questionamentos que muitas vezes os teus parentes fazem, até irmão da igreja. Porque, gente, eu vou falar uma coisa: irmão que não faz nada tem ódio quando vê outro fazendo. Porque aquele que não faz nada vai ser revelado. Quando um irmão começa a pegar o diabo pelo chifre e começa a girar o diabo para jogar para fora, aquele que está sentado há 10 anos na igreja começa a ser tomado de ódio. Porque agora todo mundo vai ver que aquele que estava sentado não faz nada. Aí ele, para ficar na zona de conforto, ele quer silenciar o irmão que está fazendo alguma coisa. E eu vou dizer, aqui nessa igreja não. Quem está fazendo vai fazer mais ainda. E quem não está fazendo, ou levanta, porque em cima do piano não vai ficar. Não vai ficar. Pode parar de tentar silenciar quem Deus tem levantado. Uma vez isso aconteceu na palavra do Senhor. Caim silenciou quem? Abel, aquele que estava adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Essa história não deu bom não. Para de deixar sentimentos de Caim permearem teu coração. Se tem um irmão levantado para fazer, se junta com ele, soma força com ele. Se tem um irmão levantado na igreja que está assumindo posição e você não viu o que tinha que fazer, se junta com ele. Larga de ser egoísta. Casa do Senhor, o lugar onde tudo se revela. Aí tem irmão que faz aliança. Sou contigo, não abro mão. Na primeira fofoca que acontece dentro da igreja, ele não volta nunca mais. Gente, fala sério. É tempo da gente estar pregando para crente? É tempo da gente estar pregando lá fora. Quando eu entro na faculdade, que eu começo a falar do amor de Jesus, que eu vejo aquele monte de gente falando assim: meu Deus, eu falo, eu estou morrendo de vergonha, porque é uma palavra que a igreja não quer nem mais ouvir. Lá fora o povo está sedento. Quando você entra dentro de um ônibus e você senta ao lado de alguém, começa a falar de Jesus, as experiências que você tem, e a pessoa começa a se derramar, você fala: Jesus, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Tem um povo lá fora sedento, desesperado por ouvir uma palavra, e a gente tendo que correr atrás de crente que saiu da igreja porque o irmão não deu bom dia. Tem condições negócio desse? Aí, mas eu tenho uma aliança. Eu não vou falar com quem que você tem aliança, não. Deixa para lá. Deixa que a sua consciência fala. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Aí o texto diz: e assim foram para Jericó. O que significa a palavra Jericó? Diga assim comigo: perfume. Como que a gente faz para extrair essência mesmo? Como que a gente extrai essência, gente? Alguém tem coragem de dizer isso para mim? Esmagando, apertando, espremendo, amassando, para que se levante o perfume e a essência de alguma coisa. Eliseu estava dizendo assim: eu desço para o lugar onde vão me prensar, mas eu não aceito te deixar. Passa uma lutinha desse tamanho. Ainda diz que não voltou para a igreja porque o pastor não foi atrás. Uma lutinha assim, ó. Não aguenta a prensa.
Fica desempregado, abandona o Senhor. Ficou doente, abandona o Senhor. Passou luta no casamento, abandona o Senhor. Gente, as nossas lutas só têm um intuito: nos aperfeiçoar para um povo que Deus está trazendo. Deus não vai permitir que a gente passe por nada que não seja um testemunho necessário para o povo que vamos encontrar amanhã, para um povo que precisa saber que vencemos em Cristo e que Ele também pode vencer. Deus só confia a luta para os filhos. Diga assim comigo: Deus não confia a luta para servos, confia somente para os filhos. Por que Deus só confia a luta para os filhos? Porque Deus sabe que os filhos jamais vão negá-lo. Então, se você está passando uma provinha, e eu digo que é provinha porque a palavra do Senhor diz que é leve e momentâneo. Se você está passando por uma provinha, ao invés de ficar com o olho na provinha, olha para o céu e fala: obrigada, Senhor, porque o Senhor está me fazendo filha. O Senhor está me fazendo filho, porque o Senhor está confiando algo poderoso na minha vida. O Senhor está me dando a oportunidade de testemunhar quem o Senhor é. Não aguenta competir com quem está correndo a pé e quer competir com quem está correndo a cavalo. Não aguenta vir na igreja 3 cultos e quer ser pastor. Você não sabe o que você está pedindo. Pastor não dorme. Pastor, quando dorme, o cérebro dele está trabalhando mais do que quando ele está acordado. É um negócio que é o momento que Deus resolve visitar. É quando a gente fecha o olho. É uma bênção. Aí não aguenta vir no culto 3 cultos na semana e quer ser pastor. Vigia, irmão. A palavra do Senhor fala que então eles descem a Jericó, num lugar onde Eliseu seria prensado, num lugar onde uma essência precisava aparecer. As nossas prensas não têm o intuito de nos matar. As prensas que o Senhor nos proporciona têm o intuito de revelar o que está escondido dentro de nós. Quem olha para uma planta não imagina a essência que ela carrega, o poder curador que ela tem, o poder de transformar o ambiente que ela tem. Muitas vezes precisa ser prensado. E Deus está falando com esta igreja, Deus está falando nessa conferência: a prensa que eu tenho te colocado é para revelar a essência que eu te dei. E aí você fica fugindo, querido. Tem muita gente tratando essências preciosas como mato. Tem muita gente tratando essência preciosa como mato. E mato não serve para outra coisa senão ser arrancado e lançado no lixo. Ninguém cultiva mato em casa. Mas uma essência poderosa a gente leva para dentro de casa. E o Senhor está falando no teu coração. Eliseu, mesmo sabendo que Jericó era um lugar de prensa, ele disse: eu não vou te deixar. Eu não abro mão. Eu não vou negociar. A palavra diz então: os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Observe que por várias vezes aconteceram situações, Eliseu achando que ele era fundamental na vida de Elias, e Elias mandando ele voltar, Elias mandando ele ficar. Quantas vezes você faz coisas para o reino de Deus e você fala: mas ninguém me reconhece, ninguém olha para o que eu faço, porque eu me mato de fazer algo para Deus e Deus não me apresenta para ninguém. Meu amado, olha Eliseu e Elias mandando: fica aí. Era o mesmo que Elias dizer para ele: eu não preciso de você, eu estou indo para uma missão que você não pode comigo. Mas Eliseu responde: tão certo como vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram para o Jordão. O que significa Jordão? Aquele que desce. Observa que foi feita uma escala de descida. Primeiro uma aliança, depois vamos à casa do Senhor, depois vamos
amassar, porque eu preciso revelar uma essência. E agora vamos ao lugar que desce, porque somente quando nós chegamos ao ponto de nos humilharmos é que somos exaltados. Não é sobre alguém nos humilhar, é sobre nós nos humilharmos. Quando a gente chega no lugar que desce, a gente olha para nós mesmos e a gente diz assim: meu Deus, eu não tenho direito a essa graça, eu não mereci essa redenção, eu não mereci esse perdão. A gente para de apontar os outros e começa a olhar para nós. A gente para de ficar olhando o que fizeram contra nós e a gente começa a perceber o que nós fizemos contra os outros. No lugar que desce, a gente se derrama, a gente é derretido como cera, e a gente fala: meu Deus, toda a minha pose se desfaz, porque no lugar que desce, a nossa essência aparece. Aquilo que nós somos sem Deus aparece. Aquilo que nós jamais poderíamos fazer sem Deus aparece. A palavra do Senhor diz que então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. O que foi que Elias fez? Tomou o manto e o enrolou e lançou sobre as águas, bateu nas águas, e as águas, presta atenção, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Esse homem foi tocado por uma capa, em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 19. A palavra diz que ele decidiu seguir Eliseu e o servir. E a palavra diz que agora, depois dele passar por todos os processos de descida, ele está tendo a coragem de pedir para Deus o que um homem natural não tem coragem de pedir. Sabe quando você passa a vida pedindo para Deus coisas naturais? Significa que você não desceu o suficiente. Quando a sua vida é embasada somente nas coisas dessa terra, quando você entende que Deus te ama só porque Ele fez algo por você aqui nessa terra, isso mostra que você não desceu a totalidade que você precisava descer. Porque somente um homem que desce tudo que tem que descer, ele vai ter coragem de pedir para Deus algo que vai servir a Deus e não a ele. Somente um homem que teve coragem de descer tudo que era necessário descer, vai ter coragem de pedir para Deus algo que serve a Deus e não a ele mesmo. Se você observar as tuas orações, os teus pedidos, está servindo a quem? Está servindo a Deus ou a você mesmo? Isso é algo para a gente pensar. Amém? Desceu do céu aqui, fresquinho para nós. A palavra do Senhor diz: tornou-lhe Elias dura coisa. Por que Elias está dizendo isso? Porque ele sabia quão pesado tinha sido o ministério dele. Mas por incrível que pareça, era a primeira vez que Elias estava fazendo todo o processo de descida. Era a primeira vez que Elias estava fazendo todo o processo. Talvez, se ele tivesse começado o ministério dele descendo tudo que ele tinha que descer primeiro, o ministério dele tinha sido mais fácil. Nós não vemos Eliseu em momento nenhum dizer que o ministério era pesado. Nós não vimos nem por uma vez Eliseu se esconder numa caverna. Nós não vimos nem por uma vez Eliseu fugir da presença de reis. E olha que ele foi cercado pelo rei Senaqueribe, com os seus soldados, os seus carros, os seus cavalos, e ele não saiu da posição. Muito pelo contrário, ele diz: peço-te, Senhor, que abra os olhos desse sujeito que me acompanha, que não tem fé, para que ele veja o que eu estou vendo. Esse sujeito que anda comigo.
para que ele veja o que eu estou vendo, porque muito mais são os anjos do Senhor que me cercam do que esses carros de Senaqueribe. Isso aqui não é nada. Ora, vê se o cara não tinha poder. O rei mandou o exército inteiro para prender um homem só. Gente, vocês ficam chorando com luta. Luta é para a gente rir, porque se o inimigo está tão perturbado com você assim, é que você é um pepino para o inferno. Quando o diabo começa a fazer muita gracinha, eu falo, ele está apavorado. Ele está. Quando ele começa a aparecer, não manda mais recado, eu falo, o diabo está apavorado, está com os dias contados. Aí é minha hora de me divertir. E aí você fica apavorado. Tem gente que abandona a igreja, que fala assim, eu não vou servir a Deus mais não, porque eu me posicionei, a luta lá em casa aumentou. Mas é lógico que vai aumentar. Os demônios que estavam escondidos vão querer fazer você parar. Tem gente querendo ter pacto com o diabo, prefere ter pacto com o diabo, ter paz com o diabo, do que ter uma aliança fiel a Deus. E isso acontece, querido, e já aconteceu aqui dentro dessa igreja. Não estou falando de algo longe não. Indo eles andando e falando, eis aqui, queridos, ai meu Deus. Indo eles falando, verso 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Qual era a probabilidade que existia de Eliseu não ver Elias sendo tomado pelo Senhor? Na nossa cabeça, nenhuma possibilidade. Contudo, a palavra do Senhor fala que veio um carro de fogo. E o Senhor falou comigo assim, sabe o que era o carro de fogo? Uma maneira de distrair Eliseu. Porque se ele ficasse focado no carro de fogo, ele não ia ver Elias subindo. E tem crente envolvido com tanta coisa na igreja que está perdendo a visão do espiritual. Tem gente envolvido com carros e cavalos e não está tendo visão daquilo que Deus está fazendo de fato. Você acha que eu estou servindo a Deus. Você está perdendo o foco do que você realmente tem que ver. Está dentro da igreja trabalhando, servindo, cansando e está saindo vazio. Está saindo da igreja sem levar a capa. Está saindo da igreja sem levar unção. Está saindo da igreja sem levar autoridade. Estava dentro da igreja, passou o dia inteiro dentro da igreja, fez um monte de coisa dentro da igreja, distraído com carros e cavalos, e não se atentou no redemoinho que liga o céu na terra, e que faz o céu descer na terra e faz a terra subir. Presta atenção. Tem gente que acha que porque veio, lavou os pratos da igreja, uau, eu fiz algo para Deus, mas foi para casa sem autoridade, foi para casa sem unção. Vem para a igreja, trabalha que nem um doido, faz um monte de coisa, mas não dobra o joelho para orar 5 minutos. Fala, vamos orar. Aí aquela fala, vamos orar aqui rapidinho, porque tem muita coisa para fazer. Querido, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Fica na tua casa. Faz isso não. Não profana o santo, aquilo que é santo. Mas é que eu já orei na minha casa. Mas às vezes o irmão não orou, e você precisa ser o canal de oração na vida dele. Seja um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Aí a palavra fala que vieram os carros e os cavalos e separou um do outro. Agora imagina Eliseu vendo essa cena. Estou eu aqui, vem aqui, amor da minha vida. Está eu aqui andando com o meu Elias. Não, mas você é Eliseu. Você é Eliseu, você é até careca, amor. Não, Eliseu. Não, você mata. Estou eu aqui andando, segurando Elias com toda a força. De repente vem um carro aqui, uau. Você acha que eu estou preocupado com Elias? Eu estou preocupada quem foi que passou no nosso meio, que nos separou. Mas a palavra do Senhor fala que Eliseu não perdeu a visão de Elias. E existia uma promessa: se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Você está perdendo visão do quê? Você está perdendo a visão do espiritual. Você está perdendo a visão do santo. Você está perdendo a visão daquilo que realmente importa. Querido, o que você quer viver vem do céu. Então para de olhar para as coisas dessa terra. Para de se distrair. Ainda que seja algo bom que está vindo de Deus para a sua vida, não se distraia. Como pastora, ministra e conferencista, muitas vezes eu tenho que dizer não.
Sabe por quê? Porque se o meu sim vai gerar para mim uma agenda, uma responsabilidade da qual eu não consigo ter tempo para Deus, então eu vou lá simplesmente cumprir uma agenda, uma obrigação profissional, e não foi para isso que Deus me chamou. Para o que você tem sido chamado? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, olha que coisa linda, bom para distrair, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É porque o cavalo de fogo chama mais atenção do que o redemoinho. Tem gente falando que Elias subiu no carro de fogo. Não, não foi. O carro de fogo era só para distrair. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Não é as vestes de Elias, tomando as próprias vestes. Eliseu rasgou as suas vestes. Aí eu fiquei lendo esse texto e pensando, como que Eliseu ia voltar para casa nu? E Deus falou assim, ele precisava rasgar as vestes. Não se tratava só de tristeza, se tratava de uma nova vestimenta que eu estava colocando sobre ele. Se tratava que rasgar as vestes naquele dia era sim um sinônimo de tristeza, mas era dizer, eu não volto para casa com essas roupas. Eu vi ele subindo e eu recebo a autoridade dobrada que estava sobre ele, e esta roupa não serve mais para esse novo tempo. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que ele rasgou as suas vestes, mas tomou a capa de Elias e foi em direção ao Jordão. E enrolou a capa e declarou: Deus de Elias. Ele não precisava clamar Deus de Elias, porque a autoridade estava sobre ele. Mas Eliseu ainda tinha medo de não ter a autoridade. Ele clama pelo Deus de Elias. E a palavra do Senhor fala que imediatamente o rio se abriu. E o Senhor falou assim comigo: sabe por quê que ele teve condições de lançar a capa sobre a água? Porque no caminho da ida ele estava tão perto que ele sabia como fazia. Ele viu Elias fazendo. Tem gente que quer unção, mas não quer andar perto para aprender como lida com ela. Tem gente que quer autoridade, mas não quer estar juntado para saber como é que lida com ela. Tem gente que quer ser erguido, mas despreza quem veio antes. Tem gente que quer fazer coisas incríveis para Deus, mas despreza quem veio antes. Há uns anos atrás aconteceu algo muito importante nessa cidade. Pastor Cleiton estava lá, naquele café da manhã, onde pastores jovens na cidade estavam se reunindo. E eles nos convidaram para um café da manhã. E nesse dia, nós fomos despretensiosamente nesse café. Pastor Cleiton, acredito que também foi pego de surpresa naquele dia. E eles fizeram uma ministração muito linda, falando sobre a importância da igreja na cidade, falando o que eles estavam trazendo, o que eles estavam vivendo, o que eles queriam derramar sobre a cidade. E aí eles falaram assim: só que existem aqui hoje no nosso meio 3 pastores, 3 líderes de igreja que vieram antes de nós, e nós queremos honrá-los lavando os seus pés. Foi isso? Declarando que nós somos continuidade deles e não anuladores do que eles fizeram. E esse dia foi um divisor de águas, porque a igreja foi estabelecida na cidade, não anulando os pastores, não numa crítica àqueles que já estavam, mas sendo uma continuação daquilo que já estava feito. Tem como essa igreja dar errado? Não tem. Agora tem gente que Deus levanta um pouquinho assim, ele já quer desprezar o pastor, ele já quer chutar o líder, ele já quer abandonar o intercessor, ele já começa a criticar todo mundo. Querido, olha a condição de Elias e de Eliseu. Eu vou ficar agarrado em você, porque no dia que essa unção estiver sobre a minha vida, eu preciso saber o que você sabe, para que Deus faça outras maiores sobre a minha vida. A gente anula conhecimento. Tem gente que fala que não vai ler nunca um livro do Kenneth Hagin.
como um grande intercessor que era, porque ele é ultrapassado. Nunca vi intercessão ultrapassada. Eu nunca vi você pegar um ministério de louvor para estudar e dizer que ele é ultrapassado. Não existe. Quando o louvor está na essência, ele nunca vai ser ultrapassado. Quando a intercessão está na essência, nunca vai ser ultrapassado. Isso nunca vai envelhecer. Não existe passado nisso. Existe um reino que se movimenta, passado, presente e futuro, como se fosse um tempo só. Não existe modernidade para a palavra. Existe uma palavra só, que precisa ser vivida. E nós vemos Eliseu andar tão junto com Elias, ao ponto que quando chega a sua vez, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Deus predestinou Eliseu a ser o sucessor de Elias, mas só quem poderia tomar a capa era Eliseu. Ainda que Elias quisesse dar a capa para Eliseu, se Eliseu não tivesse decidido descer junto com Elias, jamais ele poderia tomar posse de tal chamado. Talvez ele até fizesse algumas coisas, mas jamais na porção dobrada do maior profeta da história de Israel. O que Deus está dizendo para nós nessa tarde? Eu já te estabeleci. Note, Deus não falou para Eliseu quem ele seria, mas falou para Elias. Deus falou: vai e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Eliseu foi, lançou a capa e não disse nada. O teu líder nem sempre vai falar o que está vendo. O teu líder nem sempre vai falar qual é o teu chamado. Mas quando você decide seguir e servir, quando chegar a sua vez, você já vai estar com o seu destino todo traçado, alinhado para viver a promessa do Senhor e levar a igreja ao território de Cristo. Amém? Decisão. Deus mandou, Elias fez, mas quem tomou posse foi Eliseu. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se em pé.